marido tá moderando aqui, vai me ajudar a ver as perguntas. Andréia, você que já chegou, me diz aí se tá me ouvindo, que eu tô testando um microfone novo. Dá uma luz aí, se você tá ouvindo. Ela não respondeu ainda se tá ouvindo, se tá escutando. Fernanda. Fernandinha! Tudo bem, meu amor? Diz aí se você tá me ouvindo, que eu tô querendo saber como é que tá o som. Tô testando aqui o microfone novo. Esse ok é porque o som tá saindo legal? Diz que sim. Oi, Flávia. Oi, Fernanda. O som tá perfeito. Ah, que maravilha. Bom saber, porque eu comprei esse microfone essa semana. Então, funciona, né? Que bom. Vamos aguardar, ver se mais algumas pessoas chegam. Senão a gente já vai começar a nossa conversa. Maria Janice. Maria Janice, tem umas pessoas chegando. Sejam bem-vindos, quem está chegando. Quem não me conhece, sou Flávia Miranda. É um prazer estar aqui com vocês. Quero poder contribuir muito para a formação de profissionais maravilhosas. Sejam bem-vindas. Um mosquitinho. Vamos dar só uns minutinhos, né? E a gente já vai entrar no tema. São 9 e quanto agora, amor? 9h03? 9h03. Vamos dar mais só uns minutinhos. O povo colocou o despertador. Ativaram lá o sininho que eu mandei no story. Não, você não precisa participar, não. Ai, ai. Meu marido estava aqui pedindo dica de tecnologia. Logo pra quem? Pra mim que não entendo nada. Dois cegos em tiroteio aqui no meio dos Instagrams da vida. Ai, ai. Bom, eu vou começar aqui o bate-papo com vocês. Quem for chegando, vai se achegando, né? Isso vai ficar salvo para verem depois. Quem perdeu o início, depois recupera, não tem problema. Eu quero, para começar, dar uns avisos e pedir uma ajuda, que é o seguinte. Da outra vez, há uns dias atrás aí que eu fiz uma live, a internet ficou bem ruim. E eu não percebi, porque eu fiquei aqui, lá, falando e fazendo aqui uma receita de cupcake e não percebi, ninguém me avisou que a imagem estava muito ruim. Porque aí eu poderia ter mudado de internet, tirado do Wi-Fi, colocado nos meus dados móveis para tentar, né, melhorar alguma coisa. Então hoje eu vou fazer um pedido a vocês que se a internet ficar ruim, ficar assim meio chuvisquento, bagunçada a imagem, travando, que vocês me avisem.
porque meu marido tá lendo ali os comentários no celular dele, e aí ele vai me avisar pra gente tentar trocar aqui de internet, fazer alguma coisa para melhorar, tá? Então eu preciso que vocês me avisem. Esse é um pedido. E outro é que vocês compartilhem, se gostarem do conteúdo, com confeiteiras que vocês conheçam, com grupos de confeitaria, que isso me ajudará bastante a fazer essa mensagem chegar para mais pessoas que talvez precisem das dicas que eu vou dar aqui, tá? Então, eu estive pensando o seguinte: um dos maiores medos, problemas e preocupações que as confeiteiras sentem, né? Problema assim, medo, angústia, é na hora do transporte do seu bolo, principalmente se for bolo alto, bolo de andares. E quantas têm medo até de pegar a encomenda para fazer o bolo de andar, né? Não sente segurança. Porque também talvez já fique pensando até no momento do transporte, como que eu vou fazer? Como vai ser isso? O perigo, o risco que é. Então, pensando nisso, nos problemas do transporte, um dia desses até fiz um conteúdo lá que eu coloquei no feed do Instagram sobre transporte. E aí também veio a ideia de fazer essa live mostrando o material que a gente costuma usar para estruturar o bolo, de forma que dê mais segurança. Fala. O meu tá travando. Tá travando. Bom, a internet do meu marido aqui tá travando. Eu queria que vocês me dissessem também se travar para vocês. Tá, Fernanda? Andréia? Carla, seja bem-vinda! Olha, me avisem se a internet ficar ruim para eu tentar trocar de internet aqui, tá? Se ficar travando, se ficar chuvisquenta, me avisem. Então, eu estava dizendo o seguinte, esse medo todo do transporte, muitas vezes travam e bloqueiam a confeiteira de se desafiar a fazer bolos grandes, bolos de andares. E de verdade mesmo, os bolos mais valorizados em termos de dinheiro... Ô Carla, por enquanto tudo certo, obrigada. Vai avisando aí qualquer problema. Então assim, o que impede as confeiteiras de se desafiarem a aceitarem grandes encomendas que são mais valorizadas, mais bem pagas, muitas vezes é o medo que bloqueia e trava. Mas eu posso dizer para vocês que tem o seguinte, que há um alento no nosso coração quando a gente vai adquirindo confiança, entendendo que tudo é técnica. Na verdade, é um momento muito arriscado de verdade, dá uma insegurança, um friozinho na barriga sim. Porém, quanto mais confiança a gente tem na estrutura que foi feita no bolo, melhor a gente se sente. Que aí a gente se lembra, durante o caminho, a gente se lembra assim, não, mas eu estruturei direitinho. Eu seguia o padrão, a regra, eu fiz tudo o que eu podia fazer, todas as recomendações eu segui. Então, peraí, então se acalma, respira. Não pira, vamos com calma que vai dar certo. Então, antes até da estruturação, que eu vou dizer assim, feitas com materiais que eu vou mostrar, um passo antes disso, para um bolo bem seguro, não começa aqui nessa etapa de enfiar no bolo estruturas internas. Não começa aí. Na verdade, a estruturação perfeita, ela começa desde a escolha da massa. Delícia da Kelly entrou. Delícias da Kelly, seja bem-vinda.
Para quem não me conhece, que está aqui pela primeira vez, eu sou Flávia Miranda, é um prazer estar com vocês. Um prazer enorme. Quero dividir um pouco do que sei com vocês. Aliás, tudo que eu souber, eu vou dividir, tá? Porque quem divide também soma. Vamos somar esforços para fazerem profissionais assim de excelência, tá bom? Então, o que eu estava dizendo é que antes da gente pensar no material que vai servir para estruturar o bolo, a segurança do nosso bolo começa desde a escolha da massa. Por quê? Porque existem massas que são melhor estruturadas, que aguentam mais peso, que ficam mais firmes no lugar. E tem outras massas. Pedroso entrou, Rosa Fernandes Web entrou. Nossa, muita gente entrando. Sejam bem-vindas. Boa noite. Eu já comecei um bate-papo aqui, mas não se preocupem que dá para recuperar o que vocês quiserem ver do iniciozinho, que vai ficar salva a live, tá? Mas e aí, a gente precisa saber que tem massas e massas. Massas que são mais airadas, mais fofas e mais esfarelentas, elas são menos estruturadas para bolos de andares, para bolos altos. Então, a gente tem que começar a perceber que se vai fazer um bolo de um único andar, ou no máximo 2, você pode fazer uma massa de pão de ló, uma massa chiffon, uma massa que você tenha aí na sua carta de opções e que seja muito fofa, muito esfarelentinha e tudo, mas porque não é um bolo tão arriscado assim, tão pesadão. Agora, se você vai fazer um bolo grandão, altão, muitos andares, a massa amanteigada é a mais indicada. E, além disso, o recheio também interfere na estrutura. Então vejam que a gente não tem que se preocupar só com o transporte lá na frente, na hora de transportar. Não, na verdade, passa um WhatsApp, só um instante, gente, passa um WhatsApp lá para dentro. Na verdade, a gente tem que se preocupar com o que vai acontecer lá depois, na hora do transporte, já desde quando a gente começa a idealizar esse bolo, de como vai ser feito. Então, o recheio também interfere. A gente não pode colocar recheio em excesso, nem recheio mole, nem recheio muito fluido, muito... sabe aquela textura de mousse? Então, eu tenho um recheio aqui que eu amo, ele é super fluido, mas ele não é um recheio indicado para bolos de andares. Ele é um recheio para um bolo de um andar e só. Eu não arriscaria colocar esse recheio num bolo altão, mesmo fazendo cinta de contenção. Que a cinta de contenção já é a outra coisa que eu vou dizer para vocês. Ó, preocupação com massa, com o recheio, cinta de contenção. Tem um vídeo aí no meu feed do Instagram, eu acho que coloquei no YouTube também, que eu fiz um bolo para mostrar 3 tipos de cinta de contenção, 3 técnicas. Eu fiz uma com ganache, outra com um brigadeiro muito consistente, que não é o brigadeiro na mesma textura que se faz o recheio. Para a cinta de contenção, a gente dá um ponto a mais no brigadeiro, fazendo com que ele fique um doce mais duro, quase aquele de enrolar, sabe? De brigadeiro de enrolar. Então, assim, para cinta de contenção, o brigadeiro é em outra textura. E a terceira técnica que eu ensinei de contenção é feita com a própria massa do bolo. São fitas, né, que a gente corta do próprio bolo e coloca ao redor do recheio para conter o recheio ali dentro do bolo.
Dessas todas, a que eu até disse lá naquele vídeo, realmente é a que eu acho mais segura, é a feita com o próprio bolo. Então, passadas essas etapas de estruturação anteriores a entrar na estruturação de materiais, que é o que a gente vai abordar aqui hoje, tem tudo isso que eu não podia deixar de dizer. E eu queria que vocês comentassem comigo, também para eu conhecer vocês, quem é que está aqui pela primeira vez, que digam um oi aí para mim, porque eu estou vendo aí nomes que eu não conhecia e eu estou muito feliz que vocês estejam aqui comigo, tá? É um prazer muito grande recebê-los. E dúvidas que tenham, qualquer comentário, algum aperto que já tenham passado em relação a transporte e estruturação de bolo, podem me contar, a gente troca uma ideia, né? Então, eu vou dizer para vocês, eu já... Josi Nogueira. Josi. Boa noite, Josi. Seja bem-vinda. Então, assim, eu já passei um aperto levando um bolo alto, um bolo de casamento, para Búzios. Acho que foi o bolo mais distante que eu já levei. Uma viagem, né? Foi uma viagem mesmo. E esse bolo eu não pude levar inteiro, porque o carro que a minha família tem, e é o carro que eu faço o transporte dos meus bolos, ele não dá para fazer o transporte de um bolo montado inteiro com muitos andares. Eu tenho que levá-lo dividido, eu tenho que levá-lo separado em partes e terminar a montagem no local do evento. Então eu sei que também tem um impedimento de algumas confeiteiras que estão no início. Algumas já me perguntaram assim: Flávia, eu quero muito fazer bolo, porque eu sei que eu gosto de fazer e eu acho que dá um dinheiro legal, se a gente souber trabalhar bem, souber precificar, mas eu não tenho carro para fazer transporte. Como é que eu vou fazer? Gente, eu conheço muitas que usam Uber, sabe? E dá certo. Dá para você programar o transporte do bolo com antecedência, combinando com algum motorista de aplicativo, e eles fazem com toda a calma do mundo e fazem, alguns são muito bacanas. Eu conheço amigas que já têm assim a pessoa certa, que sempre liga para essa pessoa e esse faz o transporte. Então, se não é impedimento, se não tem carro, tá? Agora, por falar em carro, eu vou completar esse assunto do transporte, a questão do carro, que é importante. Porque quando a gente está pensando no bolo como um todo, quantos andares vai ter esse bolo, a gente já precisa prever o transporte. Por quê? Não adianta eu querer estruturar o bolo de, digamos, 4 ou 5 andares inteiro, se o carro não vai caber. Então, essa etapa, esse passo, tem que ser pensado antes de você começar a estruturar. Porque você tem que saber como você vai fazer. Carla Maria falou que faz entrega com Uber. Com Uber? Então, tá. Carla, eu conheço outras pessoas, assim, eu tô sabendo de você agora. Mas eu conheço amigas que não têm carro e transportam com Uber numa boa. Não é empecilho. Então, assim, gente, vamos pensar no transporte quando a gente está começando a fazer o projeto ali do bolo. Porque tudo interfere. E agora eu vou começar a entrar na questão da estruturação por dentro do bolo. Até vou dar uma desenhadinha aqui, eu não sou... sou muito boa de desenho assim, em quadro grande não. Mas vamos lá, né? Deixa eu tirar meu bonequinho daqui. Então, digamos, deixa eu ver se vai aparecer legal. Não sei se vai dar para ver muito bem. Digamos que nós tenhamos assim, eu vou fazer quadrado, tá? Nem vou fazer redondo. Um bolo de 3 andares, quadrado. O que a gente
gente precisa para que o peso desse bolo de cima não afunde dentro do bolo do meio? E para que o bolo do meio não afunde no bolo de baixo? Imaginem que o bolo de baixo, então, coitado, ele quem está suportando o peso de todos os outros. Se não tiver estruturação, lascou-se. Então, o que precisa? Precisa ter aqui dentro do bolo estruturas que são como as colunas de uma casa. Como as colunas de uma casa. E precisa ter a laje da casa. Você vê que a gente tem, para ter um andar de cima, a gente tem uma laje apoiada em colunas. A mesma coisa vai acontecer nesse daqui. A gente precisa ter as colunas e a gente precisa ter a laje. O que são as colunas? No caso do nosso bolo, a gente tem materiais como esses aqui, por exemplo, próprios para confeitaria. Ó. Que eles entram por dentro da massa do bolo. E a gente coloca uns 3 é o mínimo. Mas se o bolo for muito grande, quanto mais alto, mais andares tiver, mais estruturação tem que ter nos de baixo. Porque lembre-se que ele é que vai suportar o peso de todo o restante. A estrutura vai suportar. Não é para o bolo suportar, porque o bolo não suporta não, tá? Se sentar em cima do bolo, ele esmigalha. Então não é o bolo que vai poder sustentar. Coitadinho. São as estruturas que vão sustentar todo o peso. Quanto mais alto, mais estruturas precisam ter em cada andar. Principalmente no de baixo de todos. E não é só isso. Também tem a laje. O que eu estava falando que é a laje? É entre um andar e outro. Vou pegar aqui para vocês verem. A gente tem as estruturas de MDF. A gente tem isso em vários tamanhos. Não tá dando não. Não tá dando para ver? Agora Não estava dando para ver as estruturas? Agora sim. De vários tamanhos em MDF. Isso aqui é o que eu chamo de laje. Que é aqui, ó. Entre um andar e outro, essa estrutura de MDF. O que acontece? Eu vejo aí, uns videozinhos que eu assisto, a gente que gosta de assistir bolo, meu marido fala que eu só vejo bolo na internet, só existe bolo pra mim. Então eu vejo muito bolo. Aqueles videozinhos que botam acelerados assim, todo mundo fazendo bolo. Eu já vi pessoas estruturando bolo de andar com papelão. Esses papelõezinhos aqui são um tipo de cake board realmente vendidos para bolo, para colocar um bolinho assim. Mas eu vejo eles mais para se fazer um bolo caseiro, sabe esses caseirinhos? Esses bolinhos menores. Bolo de andares altos, estruturados com isso aqui como laje, eu acho péssimo. É um risco muito grande, gente. Quem faz, desculpa se alguém aqui faz. Mas veja, ele nem tem a firmeza, ele dobra, olha. Ele dobra. Ele não aguenta muita coisa, ele não é firme. Se ele não é firme, ele não me dá segurança. Não me dá segurança, mesmo que ele esteja apoiado por cima de várias colunas. Ainda assim, eu acho ele inseguro. O peso aqui sobre ele pode ceder um pouco.
E um pouco que ceda já é muito, tá? Para um bolo, qualquer milímetro entorta. Então eu não tenho confiança nisso. Assim como também não tenho confiança quando eu vejo pessoas que estruturam bolos com palitos de pirulito, palitos de balão. Eu acho o seguinte, cada confeiteira tem que ter em mente o risco. E existe uma coisa chamada risco calculado. Se ela calcula o risco dela e ela pensa, mas esse bolinho só tem 2 andares. E ele não vai para distante, não é para longe, é aqui no bairro mesmo, é no bairro vizinho. Vai sair daqui e já vai para lá em meia hora, vai estar na mesa do bolo lá da festa, ninguém vai mexer. E ela calculou esse risco e falou, tá bom, vou botar palitinho mesmo com isso aqui, com papelão, ó. Tá bom. Ela calculou o risco, tá? Eu não recomendo. Cada um sabe. Agora, pensem. Quanto maior a responsabilidade da profissional, Flávia, o que você acha do disco de isopor? Péssimo! Eu trouxe aqui como exemplo também. Disco de isopor é molenga. Quem foi que me perguntou? Fernanda. Disco de isopor é molenga e ele não aguenta a pressão, ou seja, digamos que ele esteja aqui, em cima de palitos, e o bolo pesou aqui em cima dele, olha o que acontece. Ele fura. Ele rasga, ó, ele fura e acabou. Vazou para baixo, já era. O peso acabou com ele. Então, eu me perdi aqui que eu estava falando. Do risco calculado. Quanto maior a responsabilidade, maior a segurança que a confeiteira precisa utilizar. Porque pense, é muito diferente você aceitar uma encomenda de um bolo de 2 andares para o aniversário de um rapaz que convidou poucos amigos, só os amigos mais íntimos para o aniversário dele. Ele tem a expectativa de comer um bolo gostosinho. Até bonitinho, ok, tá. Mas se der alguma coisa errada com aquele bolo, tudo bem. A festa dele vai seguir, se o bolo der para comer e estiver gostosinho, tudo bem. Agora vocês imaginem uma noiva que sonha com o dia do casamento dela, que idealiza aquele dia como um dia perfeito, que ela fica noites e noites planejando tudo que vai acontecer. Ela até ouve os anjinhos cantando as músicas do casamento dela. Imaginem uma noiva chegar no casamento e se deparar com um bolo desmoronado, um bolo torto. Acabou. O sonho dela acabou. Então, vejam que a responsabilidade é muito maior. O risco calculado aí nesse caso, gente, bota risco nisso. Então, quanto mais estrutura segura tiver no bolo, melhor. Você vai dormir em paz. E você vai poder vender o seu produto para noivas e para pessoas de festas grandes, festas com muitos convidados, e você vai ter a segurança de falar que o seu trabalho é um trabalho profissional. É um trabalho bem feito. Porque você calcula seus riscos. Então eu vou mostrar para vocês outros materiaizinhos aqui. Eu tenho aqui no ateliê essas tábuas que são normais, todas nós usamos, né? Tábuas. Só que eu vou aproximar para vocês verem. Ela tem por baixo uma estrutura de rosca, tipo porca de parafuso. Por quê? A gente consegue fazer um estaqueamento, uma estruturação central. Gente, eu vou dar uma parada agora só para perguntar para vocês, a internet tá boa? Me digam aí. A minha tá atrasada. Bruna
Bruna entrou. Bruna, seja bem-vinda. Cris Doces. Oi, Cris, entrou. Perdeu algumas coisas, mas não se preocupe, eu vou salvar a live. Você vai poder assistir depois, tá? Tá boa a Carla? Tá boa a internet? Gente, eu já falei de coisas importantes aqui. Então, quem entrou um pouco atrasado, veja depois, que vai valer a pena. E compartilhe nos grupos de confeitaria, tá? Porque acho que é conhecimento bacana, importante que a gente está tratando aqui hoje. Depois eu quero feedback de vocês se estão gostando. Combinado? Então, eu estava mostrando que aqui minha tábua, ela tem um rosqueamento aqui de, tipo, uma porca. Nem sei se o nome disso é porca. Não sei, gente. Mas eu uso essa estrutura de acrílico. Isso aqui eu não sei se é acrílico ou é polietileno. Eu sempre enrolo a língua para falar esse nome. Ele tem por dentro dele um parafuso, uma rosca. E ele vem também com a porquinha. Uma borboleta também. Uma coisa ou outra. E a gente rosqueia aqui no centro da nossa tábua. A gente rosqueia. E a gente põe a outra porquinha, né, por baixo, ou uma borboleta, e prende, ó, aqui por baixo. E aqui, nessa estrutura central, a gente coloca os bolos, que estarão em cima de MDFs como esses, dependendo do diâmetro, e que entram, esse aqui por acaso não entrou, o meu marido teria que abrir um pouquinho mais aqui, o buraquinho, para entrar. Geralmente ele que faz esse trabalho para mim, já abriu o buraquinho para entrar o negócio, mas o intuito é que o bolo já entre, puff, com tudo aqui, com os andares todos que estão furados no meio, entrem aqui. E o porquê que a gente precisa disso? Porque mesmo que o bolo esteja cheio dessas estruturas internas, o bolo pode correr, escorregar da tábua para um lado ou para o outro. Quantas vezes no transporte não já aconteceu de vocês olharem o bolo que estão sem isso daqui, no meio preso na tábua, e o bolo tá querendo ir de lado, né? Escorregando para um lado ou para o outro. Por mais que a gente passe um doce aqui no fundo da tábua, um brigadeiro, a ganache, alguma coisa para colar a massa do bolo, mas pode acontecer dele escorregar um pouquinho para um lado e para o outro. Isso daqui dá uma segurança danada. Então, para bolos muito altos e pesados, é recomendável. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Vou tirar isso daqui. Banquinhos. Tem muitas confeiteiras das antigas, das atuais também que gostam, mas nas antigas tinham muito, que usavam muito banquinho, né? Banquinho. Essa estrutura é segura, é bem segura. Porque imaginem aqui, ó, essa aqui é a tábua do bolo, o banquinho tá aqui. O banquinho tá apoiado na tábua, né? E ele tá fincado dentro do bolo. Então, você pode pôr, vou pegar um bolo de isopor aqui só para mostrar, só pegar um isopor. Você pode botar um outro bolo pesado aqui em cima, que o peso desse aqui de cima não vai sobrecarregar esse bolo aqui de baixo, porque ele está muito seguro em cima de um banquinho, ok. Só que tem um inconveniente no banquinho, que assim, a confeiteira precisa fazer um bolo
exatamente da altura do banquinho dela. Exatamente. E eu, Flávia, desde que eu aprendi a fazer bolos e estruturar, eu não tenho essa preocupação de ter uma medida exata. Por exemplo, se eu projetei que eu vou fazer um bolo de 10 centímetros de altura, mas ele saiu com 10,5, tudo bem, porque eu vou fazer aquele outro tipo de estrutura que eu estava mostrando antes e que não precisa ter essa exigência de ser exato. Agora, quem usa o banquinho, sim, precisa que seja exato. A altura tem que ser super, hiper planejada e executada certinha. Então, é uma preocupação a mais. Para mim, é uma desvantagem. Por isso, eu não uso o banquinho. Mas eu conheço quem usa e já se adaptou e gosta. Tudo bem. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que muitas vezes a gente faz os bolos assim, bem estruturadinhos. Vou fazer aqui um exemplo, tá? Bolo de isopor. Só pra gente imaginar. Aí eu tenho aqui o bolinho de andares. E o que acontece? É bom que a gente, mesmo que não seja um bolo tão grande ao ponto de precisar usar aquele tipo de material de estaca presa nesse bolo aqui, nessa tábua aqui de baixo, como eu mostrei, com rosca, parafuso, essas coisas. Mas mesmo assim, precisa ter como prender um bolo no outro, não só contando com a segurança que dá o doce, que você cola assim com um brigadeiro e tudo, e cola assim um no outro. Você não pode contar só com isso. Se esse bolo vai ser entregue distante, se vai viajar um bom caminho aí no transporte, é bom que ele esteja preso realmente um no outro, estaqueado. Então, a gente pode usar palito de madeira mesmo, para estaquear um bolo no outro. E aí tem um perigo. Eu trouxe aqui, para vocês verem, 3 marcas diferentes de palito. Esse aqui quebra com um sopro. É fraco. Só serve para fazer o churrasquinho em casa. Esse outro aqui, de novo, mesma coisa. Quebra fácil. Também não vai servir. Então tem que ser, ó, um que enverga. Eu tô fazendo força. Ele enverga, mas não quebra. Só quebra se eu realmente trouxer ele aqui, ó, pra bem perto do outro, tá vendo? Assim, juntar muito com muita força, mas ele dificilmente quebra. Então, esse é de bambu. É de bambu, tamanho médio e tal. Então, assim, tomem cuidado também com o palito que vocês vão usar para estaquear um bolo no outro, tá? E algumas vezes a gente tem bolos tão altos e que já estão com tantas camadas de blindagem assim, chocolate já tá duro e tudo, que fica difícil de enfiar o palito, sabe? E aí a gente pode contar com a ajuda também de um martelinho desses assim de cozinha, porque às vezes dói a mão mesmo pra gente querer afundar o palito. Então um martelinho também às vezes é útil, é um materialzinho que ninguém dá nada por ele, mas às vezes a gente dá também, ó, na cabeça do marido. Não, mentira. Eles falam que reclama, ele é muito mal-humorado. Ô, garoto chato. Ai, é isso. Outra coisa que é legal a gente ter, que também para o transporte faz falta, mas na hora que a gente está montando o bolo é importante, tapetinhos de antiderrapante. Esse aqui eu comprei gigantesco e eu cortei vários pedaços. Eu comprei numa loja que vendia assim, a metros e metros. E eu comprei uns 3 metros e fiz um monte de tapete. Quando a gente vai transportar o bolo, é bom que tenha algo assim para que
que não fique sambando, escorregando o bolo na superfície onde a gente colocar, tá? É muito interessante. E outra coisa que ele é bom também pra gente pôr em cima da bailarina, quando tá fazendo o bolo, para não correr o bolo em cima da bailarina enquanto a gente está trabalhando. Mas isso com certeza vocês já sabiam, né? Mas é bom falar porque pode ser que tenham pessoas vendo a live que sejam muito iniciantes e que toda dica é útil, né? Às vezes a gente deixa de falar algumas coisas por achar que é muito básico do básico e tem pessoas que precisam da informação. Vocês concordam que no início a gente estava ávida para ouvir tudo quanto fosse dica? Não é verdade? Então, aí, outra coisa. Tem clientes que querem o bolo em pratos assim, de pezinho. Ou já aconteceu comigo de ter um casamento e que a pessoa tinha encomendado, alugado até, aquelas boleiras de prata, então, que tem espelho em cima e tudo, e a gente não pode, não tem como a gente ter segurança de entregar um bolo assim em pratos desse tipo. Então, a gente algumas vezes precisa usar a nossa tão conhecida tabuinha. Essa daqui é normal, tá? É igual essa aqui que tem pezinhos. Só que aí o que a gente faz? A gente retira os pezinhos, né? No caso aqui, ó, eu retirei os pezinhos para poder fazer o bolo em cima da tábua e sem os pés, para conseguir sobrepor essa tábua, essa madeira, em cima do prato de cerâmica da pessoa que tem a pezinho lá no local da festa, ou no prato de bronze, de prata que a pessoa alugou para o bolo com espelho. Porque aqui a gente tem a segurança da nossa estrutura. E diferente de fazer naquele bolo, na boleira que a pessoa alugou. Eu posso estar esquecendo de algum detalhe, de alguma coisa. Vocês se lembram de mais algum material que seja importante, que possam compartilhar aqui comigo pra gente discutir? Hein? Pra gente trocar uma ideia? Denise Bolos. Bem-vinda, Denise. Até meu irmão tá aí. O Denis tá querendo aprender a fazer bolo, é? Olha, mas a minha cunhada faz, a mulher dele fazia, pelo menos. Agora ela tá grávida, quase tendo bebê. Vou ter mais uma sobrinha menina. A Isa tá vindo por aí. Mas a minha cunhada aprendeu comigo a fazer bolos. Eles moram no interior e eu ensinei e ela fez e pegou bastante encomenda de bolos lá. Aline, oi Aline, tudo bem? Chegou um pouquinho tarde, mas dá pra ver o início da live, depois tem muita dica bacana. Vai se arriscar na confeitaria também? Muito bom ver vocês, o meu irmão rindo. Ai, gente. Então é isso que eu queria mostrar. Deixa eu beber uma água. Vocês estão gostando das dicas? Dá um feedback aí pra mim. Eu não sei se eu escolhi de alguma... Eu não sei se eu esqueci alguma coisa. Acho que tudo que eu trouxe pra mostrar... Só se eu realmente esqueci, mas aí vocês depois me contem. E aí eu acho que dessa forma, seguindo todas essas premissas, desde a escolha da massa, do bolo e tudo mais, e seguindo as regrinhas de estruturação que conversamos, dá para ter um transporte menos sofrido, né? Dá para você prever as etapas. Olha, vai aparecer uma buzinação tremenda aqui agora, porque tá passando um carro, um caminhão do lixo, e eles estão pedindo caixinhas de Natal, e aí eles ficam com o som da buzina em ritmo de musiquinha natalina. Vocês vão ouvir já já. Foi ótimo, Carla. Obrigada. Legal. Vai ficar salva. Tá, Beth? Depois vê
porque se você chegou um pouco atrasada, olha, tivemos muitas dicas. Eu mostrei material aqui de tudo quanto é jeito, expliquei como usar, né, e por que usar. Na verdade, gente, acho até que o mais importante do que explicar o que usar é o porquê, né? O porquê usar. Quando a gente entende... A Fernanda está perguntando, quando o segundo bolo, sendo ele de isopor, é necessário estruturar ele dessa forma que você ensinou? Fernanda, depende, e eu vou te dizer que quase certo que sim, que precisa estruturar o bolo de baixo, mesmo que o de cima seja de isopor, dependendo principalmente da decoração do de cima. Por quê? Porque a pasta americana por si só já pesa muito. A pasta americana, gente, em cima de um bolinho de isopor como esse, ela faz com que esse bolo fique bem pesado. E imagina ainda se em cima dessa pasta americana tiver modelagem. Olha o carro do lixo aí. Se em cima dessa pasta tiverem modelagens, muitas flores ou muitos bichinhos, topo de bolo de noivinho, topo de bolo de não sei o que, coisas pesadas, que além da própria pasta que já pesa. Então eu colocaria sim, o de baixo sendo o de baixo verdadeiro e o de cima fake, alguma estrutura para segurar o pezinho desse daqui com pasta e com modelagem. Com esse palitinho branco aí. Então, ela vai ter que ver qual o peso do bolo, desse bolo fake, né, que vai ficar o de cima, qual o peso final dele, para ela pensar o quanto de estrutura ela vai precisar colocar dentro. Mais alguma dúvida, pessoal? Aproveitem, que hoje eu tô a fim de prosa. Fala. Aquele branquinho lá. Esse branquinho aqui? Não, o que tem? branco, para estruturar, que corta bem. Isso aqui? Cortando, gasta mais. Isso aqui, meu marido me lembrou uma coisa que foi até bom ele me apontar esse negocinho branco para eu falar novamente sobre isso. Que ele é cortante, até quem no início me falou do pratinho de isopor. Pratinho de isopor. Isso aqui é bem afiado, né? O pratinho de isopor não suporta. Eu mostrei aquela hora que se for um palito, né? O palito com o peso do bolo afunda, né? Mas isso aqui também, porque isso aqui vai cortando com o peso do bolo esse isopor e ele pode vazar para o outro lado. Eu não confio mesmo em isopor. Mas foi bom meu marido ter me falado disso aqui, que eu lembrei de um outro detalhe muito importante para a estruturação do bolo, gente. Foi ótimo ele ter falado. Que é justamente o corte dessa ferramenta, desse utensílio que é próprio para a estruturação de bolo. O corte tem que ser muito bem calibrado. Porque se você corta um mais alto, um outro mais baixo e tudo mais, o bolo vai ficar inclinado. O bolo de cima, deixa eu pegar uma madeirinha aqui para mostrar. O bolo de cima vai ficar, nem que seja milímetros, torto. Se isso aqui não estiver cortado exatamente igual. E outra coisa, ele não pode ficar cortado abaixo da altura do bolo, porque senão a função dele de sustentar o peso do de cima vai por água abaixo, porque na verdade ele vai estar tão afundado lá dentro do bolo que o próprio bolo é que vai estar segurando a primeira carga de peso e não ele. E nem ele pode ficar muito mais alto assim do que a altura do bolo. Por quê? Senão vai ficar um vão. Já viram? Vocês já devem ter visto bolos que fica entre um andar e outro um espaço.
fica assim escuro na foto, fica aquele... É que dá pra perceber, não sei se... Como é que eu vou mostrar? Assim, ó, como tem aqui no meio, ó, ali, tá vendo como é que fica? Um vão? Porque aqui dentro, a estrutura que tá fincada aqui no bolo, ficaram mais altas do que deveria, do que elas têm que ficar rente ao bolo. Senão, elas causam esse efeito aqui na foto do bolo, ó. Fica um vão aqui no meio, separado, um bolo separado do outro. E aí existem artifícios para depois que aconteceu essa cagada, desculpem falar assim, mas aí dá para consertar colocando algum acabamento que esconda esse vão, né? Preenchendo aqui essa lacuna com alguma coisa, porque se não preencher também fica horrível, aparentemente visível nas fotos. Keila, oi linda! Tô aqui bem falando de você e do seu barrigão e da minha sobrinha que vai nascer já já. Tô doida pra ver. Viu? Mais alguma dúvida, meus amores? Tô querendo prosa. Já vai dar 10 horas já. Bom, tem uma colega confeiteira, né? Assim, uma colega de profissão, que eu assisto às vezes as lives dela. E ela faz live altas horas da noite, assim, ela chama de live corujão. E eu tô querendo, é a Samira Nunes, ela é uma fofa. E eu tô querendo instituir para nós um apelido para nossas lives, que também é assim, bem tarde, né? De altas horas. Então quem quiser vir participar dos altas horas comigo, vai ser assim, porque é o único horário que eu tenho disponível para fazer a live. Mas aí a gente coloca esse apelido aí. O que vocês acham? Cola? Esse apelido cola? Altas horas. Tá deitando. Gente, foi muito bom brincar com vocês. Mas é isso aí que eu tinha para falar. E na hora do corte disso daqui, voltando de novo, cuidado também para cortar em reto, porque isso aqui ele tem um diâmetrozinho assim avantajado, né? Deixa eu ver aqui na régua. 2 centímetros de diâmetro aqui na maior largura. Então, se não cortar retinho, também ele fica, quando entra no bolo, fica uma diagonal aqui. Isso aqui dá um trabalhinho para cortar, é chato, é bem chatinho. Vocês podem ir com uma faquinha assim de serra. A Carla tá dizendo altas horas com a Flávia. Altas horas com a Flávia. Então, assim, podem cortar com uma faquinha de serra ou com estilete, mas com muito cuidado para não sair torto. Sabe qual a dica para você saber que não tá torto? É quando você colocar assim, ó, em pé na sua bancada, você vê que ele realmente tá direitinho. Porque se você colocar em pé e olhar e ele tiver de diagonal, Ele cai. não tá cortado certinho não tá legal. E olha que eu sou meio sem coordenação motora para cortar isso aqui. Eu já penei cortando esses negócios, parece tão simples, né? Mas eu não tenho muita coordenação para cortar isso. Quando eu botava assim em cima da mesa que tava caindo de diagonal, falava, gente, pelo amor de Deus, eu não consigo cortar esse treco. Eu até tentei adaptar uma ferramenta de pedreiro, de encanador, para cortar um negócio desse, mas a minha ferramenta não deu muito certo não, né? Era um negócio que eu comprei lá na Leroy Merlin, que corta cano de PVC. É um negócio maneiro, que é assim, ele é um gancho que prende e aperta, e ele tem uma lâmina. E você só gira, e o negócio corta o PVC.
que para esse plastiquinho aqui, que é é uma textura, uma qualidade diferente de PVC, né? Ele é mais molinho, o negócio fica mastigando e não corta. É uma pena, porque o PVC ele corta certinho, retinho, e é tão simples, é só girar. Prendeu a ferramenta, girou, acabou. Isso aqui eu tentei adaptar, mas não deu certo. Ai, que pena, que foi uma ideia brilhante minha. Brilhante, só que não funcionou. Mas tudo bem. Manda meu cunhado cortar. Meu irmão falou. É o jeito, viu? Amei a dica. Eu sou péssima, sempre corto torto. Eu, Fernanda, sempre corto essa porcaria torta, cara. Eu fico... Ó, eu já vi pessoas fazerem isso aqui em segundos. Já vi fazerem com a tesoura. Pega um tesourão, cadê? Pegam assim um tesourão, mediu lá no bolo, puf, corto com a tesoura. Rápido, simples assim. Eu não. Eu perco uns 20 minutos cortando. Tá torto. Cortando, tá torto. Gente, eu perco muito tempo, eu não tenho coordenação pra cortar isso. Eu achei que fosse só eu, mas Fernanda disse que sempre sai torto, né, Fernanda? Ai, que alento, Fernanda. Pelo menos eu não sou a única no mundo. Oh, meu Deus. Faquinha de serra, né, Keila? É. Mas eu sou muito desajeitada pra cortar isso. Sério mesmo, parece tão simples. Gente, agora realmente eu não lembro de falar mais nada das estruturas. Já foi. Acho que o recado foi bem dado. Acho que eu consegui abordar todas essas questões. E durante a semana, quem quiser mandar algum direct para mim, e compartilhem nos grupos de confeitaria, por favor. Tá bom? Obrigada, meus amores. Beijos. Vou deixar vocês dormirem. Tá? Vou encerrar. Fiquem com Deus.